Neste dia 1º de janeiro de 2025, eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, uma reflexão sobre quem é Jesus, uma reflexão de que nos tempos de hoje, será que nós conseguimos encontrar Jesus dentro desse sistema religioso, dentro dessas denominações? Eu queria que vocês analisassem comigo um texto que está nas Escrituras, no capítulo 21 de Mateus, no versículo 42, Mateus 21, versículo 42, onde Jesus ele vai citar exatamente um Salmos que diz assim: Nunca lestes, versículo 42, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça ou por pedra angular pelo Senhor. Foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. No versículo 43 diz assim: Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Ou seja, Jesus está falando aqui no seu contexto do capítulo 21 de Mateus, está falando sobre os fariseus, os líderes religiosos, aquele povo que recebeu a lei de Deus através de Moisés, mas esse povo estava se comportando de um modo em que o próprio Deus rejeitou aquela conduta daquele povo, daqueles líderes que se achavam que estavam agradando a Deus, mas por dentro o seu coração era cheio de hipocrisia. Quando vemos o Evangelho de Jesus, desde o seu nascimento, aonde a luz começa a brilhar para os homens que estavam em trevas, e Jesus, a partir do seu ministério, ele começa a pregar uma mensagem que é diferente de tudo aquilo que o povo judeu já tinha ouvido. Por isso, Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos, mas foi acolhido pelos simples de coração. O que eu quero trazer para vocês, que Jesus ele sempre vai ser rejeitado pela hipocrisia. Quando o ser humano se coloca no lugar de Deus, quer tomar o lugar de Deus, Jesus sempre vai ser rejeitado. Jesus ele nunca vai encontrar espaço no coração de uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é soberba, mas Jesus só encontra lugar no coração dos humildes, aqueles que reconhecem o poder de Deus através de seu Filho amado Jesus Cristo. Então, Jesus está falando num contexto imediato do seu tempo em que o reino de Deus seria tirado daquelas pessoas, dos judeus, e seria entregue a outras pessoas. Ou seja, o próprio Cristo, ele é quem carrega sobre si as nossas enfermidades e ele conclui a obra da redenção a partir do momento em que ele é crucificado e ressuscita. Ele deu fim ali ao sistema mosaico, então para que nós pudéssemos ter acesso com o coração aquebrantado diante de Deus pela fé em seu Filho amado. Essa é a mensagem verdadeira do Evangelho. Mas nós vemos nos dias atuais o quanto a palavra de Deus é distorcida, o quanto o Evangelho da graça ele é distorcido no meio religioso nos dias de hoje. E o interessante é que as pessoas gostam desse tipo de mensagem. As mensagens de hoje, o evangelho que eles pregam é exatamente o que Paulo falou em sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, é um anátema hoje. Hoje as pessoas estão
zombando do sacrifício de Cristo. Não se prega mais sobre a cruz e a redenção. Então se prega muito sobre prosperidade, que você precisa estar no início do ano. Isso é muito comum acontecer nesse início do ano de 2025, as pessoas serem conduzidas aos templos religiosos e seus líderes dizem que eles precisam ir 12 dias para que Deus possa abençoar todo o ano, ou seja, eles distorcem a mensagem central da cruz, aonde nós que acreditamos em Jesus, pela fé e pelo sacrifício que Ele fez, nós já somos abençoados pelo sangue redentor de Jesus, que foi derramado por toda a humanidade, mas aqueles que aceitam esse sacrifício, esses são diante de Deus escolhidos e são abençoados. Essa é a mensagem central. Então nós vemos que nos dias de hoje, a apostasia ela está posta dentro das denominações religiosas. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se o seu coração arde pelas palavras do Senhor Jesus, aquele que sofreu por mim, por você e todos aqueles que confiam nele, que se essa palavra de Jesus chegou ao seu coração, que você possa refletir. Eu não importo se você está dentro de uma religião, eu quero dizer que você precisa escutar a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vai dar testemunho de Jesus. Se você quiser ser filho de Deus, você precisa reconhecer os seus pecados e você precisa aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você quer ser abençoado, essa é a única condição que você pode